versículo 1 ao versículo 7. Lembramos que domingo passado celebramos a ressurreição do Senhor. Nós vamos continuar nesse mesmo tom, refletindo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de 1 ao versículo de número 7. O título desta mensagem é "E a Pedro". Repetindo, o título desta reflexão chama-se "E a Pedro". Notemos então Marcos 16, de 1 a 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Vamos orar. Pai celeste, Deus Todo-Poderoso, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos por esta palavra e suplicando ao Senhor que ilumine o nosso entendimento para a compreensão, ó Pai, da Tua palavra. Venha, ó Espírito Santo, nos ensinar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, porque nós, ó Pai, somos sedentos, estamos famintos de nos alimentar da Tua palavra. Sim, Senhor, faz assim. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, todos os 4 evangelhos registram o evento da ressurreição de Jesus. No entanto, somente o evangelho de Marcos registra um detalhe na declaração do anjo, de Deus às mulheres, que teve um profundo significado para o apóstolo Pedro. Notemos que o anjo diz, lá no versículo 7, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Meus amados irmãos, sabemos que Pedro acompanhou o jovem Marcos em sua caminhada como discípulo. Os estudiosos bíblicos até conjecturam que o evangelho de Marcos foi primeiramente narrado por Pedro a João Marcos, que depois então escreveu o seu evangelho. Por isso, o detalhe da declaração do anjo se revestia de um significado todo especial para Pedro. Em todo tempo, a recordação destas palavras do anjo era música aos ouvidos de Pedro. Sim, meus amados, aqui no versículo 7, o anjo diz um recado, dá um recado para as mulheres, que elas possam ir anunciar aos discípulos. E aqui está o coletivo, os discípulos, mas o anjo declarou especificamente: ide dizer a seus discípulos e a Pedro que Jesus vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis e, como ele vos disse. Diante dessa declaração, naturalmente, que nos surge o questionamento: por que o Senhor enfatizou a Pedro e não a outro? O anjo poderia ter dito: e dizei a seus discípulos e a João. Afinal, o apóstolo João era chamado discípulo amado do Senhor, e diz a Bíblia Sagrada que ele permaneceu ali na cruz com Jesus. Tanto é que Jesus ordenou que ele recebesse a sua mãe Maria e que Maria recebesse como filho. Por que Jesus não declarou? Por que o anjo não declarou: ide,
a Tiago, porque Tiago está em dúvida se Jesus ressuscitou, então digam especificamente a Tiago. Mas não disse, na verdade Tiago não, Tomé, Tomé é que é o discípulo que realmente duvidou. Mas o anjo não declarou nem para Tomé, não especificou nem a João. Quem o anjo especificou nesse recado aos discípulos, que ele então disse para as mulheres? Ele disse: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, Cefas, no aramaico. Ele disse especificamente: ide a seus discípulos e a Pedro. Pedro, nós sabemos, cometeu um grande pecado, que quando Jesus foi preso, ele negou a Cristo. Ele estava como que devastado, ele estava como que arrasado emocionalmente. Diz a Bíblia Sagrada que ele chorou compulsivamente, diante de Jesus, ali no Sinédrio, ali no pátio do Sinédrio, porque ele havia negado o Senhor, ele havia negado que era discípulo de Jesus. Ele que outrora tinha dito a Jesus: Senhor, nós vamos até a cruz, nós vamos morrer por ti, não, nós vamos entregar a nossa vida por ti. Ele estava, Pedro, convencido de que fora indigno do Senhor. Ele estava convencido de que ao fato de ele ter negado a Cristo e o galo ter cantado 3 vezes, estava como que arrasado. E isso tinha sido a negação de Pedro em relação a Jesus. Pedro se lembrava disso, e Pedro estava como que devastado. Mas daí o anjo aparece às mulheres e declara: ide dizer aos seus discípulos. E aí o anjo especifica: ide dizer aos seus discípulos, ao coletivo, aos 12, aos 11 na verdade, mas ide dizer a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o encontrareis. Meus amados, foi aí, nessas palavras do anjo às mulheres, especificando o nome de Pedro, que isso soou como doce ao ouvido de Pedro, que isso soou como música, como poesia, porque Pedro estava arrasado. Pedro havia negado ao Senhor. E então, diante deste recado que os anjos deram aos discípulos, especificamente a Pedro, nós podemos aprender ricas e preciosas lições. Daí que o título dessa mensagem é essa expressão: e a Pedro. Porque aqui, nesta expressão, está contida algo preciosíssimo para todos nós, que nós queremos então pensar a partir de 3 questões. A primeira é que o Deus que se apresenta a Pedro, que se apresenta como Jesus a Pedro, o Deus que se apresenta a nós, é o Deus que nos trata pessoalmente. Pedro descobriu, a partir dessa declaração do anjo do Senhor, que Deus trata pessoalmente os seus. Amados, Deus não é um Deus que nos trata como multidão, como massa, de forma geral ou generalizada. O Senhor Jesus revela-nos um Deus que nos trata como pessoas, individualmente. Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe o que vai no íntimo do nosso ser individual. O Senhor Jesus não ignorava, pelo contrário, Ele sabia que Pedro estava arrasado, que Pedro o negara, que Pedro estava devastado emocionalmente, porque ele havia negado o Senhor. E aí então, as palavras do anjo de Deus para as mulheres, foi especificamente: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Meus amados, Deus nos trata pessoalmente. Ele não ignora as nossas idiosincrasias. A nossa individualidade é sim conhecida do Senhor. No caso de Pedro, foi profundamente salutar, terapêutico, restaurador, saber que o Senhor não citara só os apóstolos, os discípulos, mas citara especificamente Pedro, o meu discípulo, aquele que disse que ia morrer por mim. Ele me negara, mas ide dizer a ele, a Pedro, que eu os espero na Galileia. Meus amados,
amados, aqui estava Pedro, se sentindo talvez derrotado, talvez carcomido pela decepção, devastado emocionalmente, porque negaram ao Senhor. Ele que outrora prometera morrer por Jesus, o negaram até mesmo diante de uma criada lá no pátio do Sinédrio. Ele que se achava um seguidor tão firme e convicto, mas negara o Mestre. Tudo isso o fazia sentir-se culpado, derrotado. Mas o anjo do Senhor aparece com um recado divino e glorioso: e dizer a seus discípulos e a Pedro. Meus amados, o Senhor ressuscitara, e a sua primeira lembrança era do discípulo derrotado Pedro. Ele não se esquecera dele, ele não o desprezara, pelo contrário, lembrava dele especificamente. Daí, meus amados, quão profundo é o significado dessas palavras também para nós. Muitas vezes nos sentimos derrotados, muitas vezes somos tomados pelo sentimento de que fracassamos, decepcionamos o Senhor, negamos o Senhor através de nossos atos, ações, pensamentos. Nos sentimos muitas vezes indignos do Senhor e também da sua ceia. O pensamento que muitas vezes domina as nossas mentes nessas horas é de que está tudo terminado, de que não temos mais direito, de que a derrota e a frustração vão ser nossas companhias eternas. Daí, meus amados, quão maravilhoso é saber que o Deus revelado em Jesus Cristo, que o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, nos trata especificamente, nos chamando pelo nome e tomando a iniciativa da nossa restauração. Amém, amados? Olha que coisa preciosa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a decepção, eu não sei qual é a amargura, eu não sei qual é o problema pelo qual você está vivendo, mas eu sei que o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus revelado em Jesus, é o Deus que deseja tratar você pessoalmente, individualmente, porque Ele conhece o mais profundo do teu e do meu interior. Amém, amados? Coisa preciosa. Nós muitas vezes nos sentimos fracassados, muitas vezes nos sentimos derrotados, muitas vezes o pecado como uma avalanche vem sobre nós e nos sentimos como que a sucumbir diante das lutas, diante do pecado. Mas saiba, amado, amada, que Deus, Ele te conhece, Ele sabe o que vai no seu interior, Ele sabe qual é o seu sofrimento, Ele sabe qual é a sua dificuldade, e Ele te trata pessoalmente, Ele te conhece pelo nome. Ele diz: jamais te abandonarei, nunca te desampararei. Você pode dizer amém por isso? Louvado seja Deus. Um dia desse eu estava assistindo um testemunho bonito na internet de uma senhora chamada Toninha, e ela estava passando por muita angústia, não era crente, estava passando por muita angústia, aí resolveu acessar pela televisão. Ela viu lá um programa da TV Novo Tempo, ligado aos adventistas, e aí a partir daquele programa ela viu lá o site, e aí então ela resolveu ligar a internet. Ela estava passando por muitos problemas, o marido estava viajando, ela estava com uma criança, ela muito angustiada, e aí então ela resolveu ligar a internet, o computador, e acessar o site da TV Novo Tempo. Na verdade a TV não era a TV, mas ela acessou na internet, e aí na internet ela foi direcionada lá para um programa que passa na televisão, mas naquele momento estava lá no YouTube. Ela então assistindo aquele programa no YouTube, e ela muito angustiada, estava reprimida. O esposo tinha viajado, estava 22 dias fora, ela estava com uma criança pequena e sem sentido, sem razão, já uma crise conjugal tremenda, também com as finanças derrotadas. E ela então foi assistir aquele programa, e aquele pastor era o pastor Luiz Gonçalves, pastor adventista, e ele então pregava a palavra, e ao final da pregação ele disse assim: Toninha, Deus está te chamando. Toninha, Deus te ama. Toninha, Deus sabe o que você está passando. Toninha, aquela senhora chamava-se Toninha, ela ficou admirada. Como é? Ele está falando o quê? Que nome? E aí, lá no YouTube
YouTube, Toninha, o nome dela. E aí, meus amados irmãos, aquela senhora então, né, foi bastante quebrantada diante daquela frase última, né, daquele pregador, chamando-a pelo nome, dizendo que Deus estava chamando, dizendo Toninha. E aí então ela depois ligou para a TV Novo Tempo, né, entrou em contato com o pregador, né, com a produção do programa, e de fato, naquele dia, aquele pregador, né, ele depois deu uma entrevista dizendo que ele citava alguns nomes e Deus estava de alguma forma revelando alguns nomes naquele momento, e ele citava inclusive estados. E aí no final daquela pregação ele dizia: Toninha, era um programa de televisão que estava sendo transmitido pelo YouTube, ele dizia: Toninha, do Espírito Santo, Deus te ama, Deus está te chamando, Deus conhece a tua situação, o teu problema, Deus quer mudar o quadro da sua vida. E aí depois ela teve a oportunidade de entrar em contato. O próprio marido, quando chegou de viagem, ela mostrou o vídeo que estava gravado no YouTube, e ele não acreditou, mas viu, né, e ouviu com os seus próprios ouvidos que o pregador, ao final da pregação, citou nominalmente o nome da senhora Toninha. Na verdade, o nome dela era Antônia Oliveira, mas somente o marido e as pessoas mais próximas chamavam de Toninha. E aquilo resultou na conversão daquela senhora. Ela se voltou para Jesus, ela creu no Senhor, ela hoje vive uma nova vida, ela foi transformada. Por quê? Ao ouvir a palavra de Deus, e o pregador, usado pelo Senhor, usou especificamente o nome dela, Toninha. Deus está te chamando. Meus amados, esse é o nosso Deus, porque o nosso Deus nos trata pessoalmente. Amém, amados? Coisa boa. Nós estamos num mundo onde há a chamada massa de manobra, onde as pessoas são mais números do que indivíduos, onde há uma massificação, onde há uma visão muito mais coletivista do que individualista. Mas Deus não, a palavra de Deus nos diz, e esse texto mostra isso de forma soberana: Deus, Ele nos trata pessoalmente. Amém, amados? Mas há uma segunda questão que esse texto, Marcos 16, versículo 7, também nos dá uma segunda lição. O apóstolo Pedro, também a partir da declaração do anjo do Senhor, no versículo 7, descobriu que o Deus revelado em Jesus, note bem, é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus da misericórdia, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, mas o Deus que se revela, um Deus de amor, graça, perdão e misericórdia. Quando o anjo especificou o nome de Pedro entre os discípulos, estava como que dizendo que para Pedro ainda havia uma chance. Deus estava em Cristo pronto para restaurar o seu servo chamado Pedro. Nele não havia uma palavra de condenação, muito menos uma reprimenda. Em Cristo só havia lugar para restauração, renovação e transformação. Por isso a palavra soou doce ao ouvido de Pedro: ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para restaurá-lo, para renová-lo, para transformá-lo, para abençoá-lo. Meus amados irmãos, Pedro animou-se ao saber que o Senhor estava pronto para acolhê-lo. Ele encheu-se de esperança ao ouvir aquele recado, ao tomar conhecimento que o Senhor estava lhe dando uma nova chance. Meus amados, em Deus há sempre uma nova chance. Em Deus há sempre uma nova oportunidade, porque Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus da misericórdia. Amém, amados? Quão profundo é o significado dessas palavras para todos nós. Afinal, muitas vezes também nos sentimos arrasados, com sentimentos de culpa, de derrota, de pecado. Quantos muitas vezes se desesperam diante das aflições, dos problemas, e acham que não há mais solução. Às vezes estamos à semelhança dos incrédulos e achamos que nem mesmo Deus dá jeito. Muitas vezes nos sentimos como que no fundo do poço,
e não há mais como avançar, não há mais como progredir, não há mais como estar dando um outro passo. O Senhor sabe que muitas vezes nos sentimos impotentes, onde estamos conscientes da nossa fragilidade, mas muitas vezes isso nos toma de uma forma que não conseguimos mais enxergar nenhum horizonte, nenhuma porta aberta, nenhuma outra chance. Nestas horas, nos vem muitas vezes o dito popular que diz: para o mundo que eu quero descer. Desconcertados, incertos, duvidosos, vulneráveis, frágeis, inseguros, fracassados, muitas vezes nos entregamos ao pecado, às lutas, ao sofrimento, à angústia, à dor. Daí, meus amados, surge de forma consoladora e abençoada a lembrança bíblica de que Deus é o Deus da segunda chance, de que Deus é o Deus que nos dá constantemente outra oportunidade de recomeçar, de nos levantarmos, de fazermos a sua obra, mesmo a despeito das lutas, dificuldades, sofrimento. Deus é o Deus da segunda chance. Amém, amados? Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus dos frágeis, Ele é o Deus dos humildes. Por isso a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 17: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Há uma ilustração que muito fala ao meu coração. Diz que um certo fazendeiro tinha um único filho, e a esposa desse fazendeiro morreu cedo. Então esse filho foi criado somente pelo pai, e ele era muito herdeiro de uma grande fazenda, de outras fazendas, outros negócios que seu pai tinha. Mas ele não queria, esse jovem filho do fazendeiro, não queria nada com nada, não queria trabalhar, não queria estudar, só queria viver uma vida de farras, de brincadeiras, de promiscuidade, tipo a história do filho pródigo, quando se distanciou do pai. E o pai, sempre o chamava atenção, sempre queria que ele estudasse, que ele se dedicasse, mas nada desse jovem querer isso. E aí então aquele fazendeiro, já estando já para morrer, já bem na idade avançada, chamou certa vez o seu filho e disse: filho, olha, eu tenho muitas propriedades, tenho essa fazenda aqui onde nós moramos, tenho muitas propriedades, tenho muitos negócios, e eu sei que você não quer nada com nada, você não tem nenhum tipo de empreendedorismo, de dedicação, de administração, e eu vou morrer, talvez em breve, eu já estou avançado em dias, e aí meu filho, eu vou fazer um testamento, você é o meu único herdeiro, mas olha, como eu tenho notado, você não quer nada com nada, só quer uma vida de promiscuidade, de alcoolismo, de coisas desta vida, e não quer administrar, não quer estar junto ao negócio do seu pai, eu tenho certeza que quando eu morrer, todos esses meus negócios, essas fazendas, você vai dissipar tudo isso, você vai vender tudo isso, porque você vai gastar dinheiro com todas as coisas e acabar que todos esses negócios, todas essas fazendas vão ser vendidas por você. Mas aí, querido filho, tem uma propriedade que eu quero que você jure que não vai vender. Eu construí aqui nessa nossa propriedade um galpão, e nesse galpão há uma forca que eu construí, que você não pode vender. Você vai vender, pode vender tudo, porque eu sei que você vai estragar e vai vender tudo, vai viver dissolutamente, mas há um galpão nessa fazenda que tem uma forca lá no centro daquele galpão que eu mandei construir e que você não vai poder vender. Tá certo, pai. E o filho, curiosamente, e o que significa esse galpão com essa forca? Meu filho, é porque eu sei que você vai estragar todos os nossos bens, todos os meus bens. Você vai, os seus amigos que hoje estão com você, porque você hoje tem dinheiro, quando você começar a vender, gastar tudo, eles vão se afastar, você vai ficar na miséria, você vai ficar sem nada. Aí você vai lembrar do galpão que eu mandei construir nessa fazenda, e lá tem uma forca. Sim, pai, e aí o que significa isso? Eu quero que você jure, você me prometa
que quando você perder tudo, quando você estiver na miséria, seus amigos estiverem todos distanciados de você porque você perdeu tudo, você vendeu tudo, você vai se lembrar do galpão com a forca, você vai abrir aquele galpão e você vai encontrar a forca e você vai se enforcar naquela forca, porque você dissipou todos os bens do seu pai, você viveu dissolutamente, os seus amigos se afastaram, você vai procurar aquele galpão e vai se enforcar. O filho riu, pai, isso não existe e tal. Você vai me prometer que vai fazer isso, porque eu sei que isso vai acontecer. Tá certo, pai, então eu prometo. E pronto, terminou aquela conversa. Pouco tempo depois o pai morreu e o filho viveu dissolutamente, gastou todos os bens do seu pai, vendeu todas as fazendas, todos os negócios, seus amigos se afastaram e ele virou miserável, uma pessoa alcoolizada, uma pessoa promíscua, uma pessoa sem dinheiro, sem nada. E aí então, diante daquela miséria, diante do afastamento, distanciamento de todos os seus amigos, diante daquela situação inominável, ele lembrou-se: meu pai, bem que meu pai me disse realmente que eu ia estragar tudo, que eu ia dissipar tudo, mas ele também me disse que tinha lá o galpão, que eu não vendesse, de fato eu não vendi, e eu vou lá naquele galpão, porque lá tem uma forca, e o meu pai me fez prometer que eu me enforcasse, eu vou me enforcar, porque minha vida não presta, eu não tenho nada, dissipei tudo, acabei tudo, não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada, estou cheio de dívidas, eu vou então me enforcar. E ele então pegou a chave, abriu lá o cadeado naquele galpão e foi, e encontrou a forca, um cadafalso. Ele subiu as escadas, estava lá a corda já, e ele então se preparou para se enforcar, chorando, lembrando do seu pai, lembrando das palavras do seu pai, de que ele de fato tinha dissipado todas as coisas. Quando ele então coloca a corda e dá o passo no cadafalso para então consumar o ato do enforcamento, a forca se quebra porque a madeira estava oca, ele cai no cadafalso, e assim que ele cai, a madeira da forca se quebra, porque era oca, e dela começam a sair diamantes, pedras preciosas, esmeraldas, e ele então se vê ali com uma montanha de diamantes e pedras preciosas, e por último, voando lá daquela forca, vem um bilhete. No bilhete, ele contempla e está lá escrito: meu filho, eu te amo, esta é a sua segunda chance. Este é o nosso Deus, amados, o Deus da segunda chance, o Deus que está sempre a nos apresentar novas oportunidades de recomeço. Recomece, não desiste, porque Deus é o Deus da tua vida, Deus é o Deus da nova chance. Amém, amados? Para terminar, meus irmãos, nós queremos então uma última questão que essa expressão de a Pedro também pode nos ensinar. Marcos 16, versículo 7: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Por último, Pedro aprendeu com a declaração do anjo de que o Senhor não somente é o Deus que nos trata pessoalmente, não somente é o Deus da segunda chance, mas Deus é o Deus do perdão. Nós temos, meus amados irmãos, afinal, com a declaração que deixava o anjo, então, com a declaração, Jesus deixava agendado o reencontro com Pedro e, consequentemente, o perdão restaurado. Ao ouvir o recado do anjo, citando nominalmente a ele, Pedro certamente creu que o Senhor o perdoara, que ele apagara da sua memória a negação do seu querido apóstolo. O Jesus ressuscitado mandara um recado glorioso, excelso para Pedro, que implicava no perdão dos seus pecados. Meus amados, que coisa maravilhosa! Pedro agora não podia sentir-se mais indigno, culpado, devastado, derrotado, pois o Senhor especificamente lembrara dele e que o perdoara. Sentir-se fracassado, derrotado, indigno não era mais para Pedro, pois o Senhor o perdoara com o seu divino amor. A declaração do anjo, meus amados, citando nominalmente
soou como um martelo de um juiz proferindo a sentença de absolvição: estás perdoado, estás absolvido, eu não te condeno, tu estás perdoado. Aleluia. Meus amados, quão maravilhoso, quão profundo é o significado dessas palavras, não somente para Pedro, mas para cada um de nós. Sim, porque muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos carcomidos pelo sentimento da culpa, do pecado. Quantos que se sentem muitas vezes derrotados ao ponto de quererem desistir da vida? Muitos são os que, tomados pela culpa e pelo vazio existencial, desesperaram da própria vida. Daí que males como a depressão e a angústia tendem a aumentar cada vez mais em nossos dias, diante das pessoas que desconhecem este anúncio bíblico, o anúncio de que o Deus da Bíblia, de que o Deus que se revelou a Pedro, de que o Deus que se revelou a nós, é o Deus rico em perdoar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. É profundamente consolador, é revigorante saber, à luz da Bíblia, que o Senhor, o Deus soberano, poderoso, excelso, é também o Deus da graça, é também o Deus da misericórdia, é também o Deus do perdão que Ele deixa agendado para o seu discípulo, do perdão que Ele deixa ali já, no calendário, e dizer a seus discípulos e a Pedro que eu vou adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, é por isso que a Bíblia Sagrada tem uma passagem maravilhosa do Salmo 32 que diz assim: feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Por quê? Porque o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus que nós cremos, é o Deus que diz: dos seus pecados não mais me lembrarei. O Deus da Bíblia é o Deus do perdão. Amém, amados? Não há mais lugar para o desespero, para a culpa ou mesmo para a angústia, porque nós fomos perdoados. Eu termino esta mensagem com uma outra ilustração, a história de um outro filho pródigo que resolveu deixar a sua casa, viver longe do seu pai, da sua mãe, e viver uma vida promíscua, uma vida dissoluta, bem longe da sua terra. Os seus pais moravam numa fazendinha, numa cidade do interior, e ele então resolveu ir para bem longe, viver dissolutamente, uma semelhança do filho pródigo. E depois então que ele estava à bancarrota, que ele estava fracassado, que ele estava sem dinheiro, que ele estava sem nada, ele lembrou dos seus pais. Mas ele lembrou que quando saía da casa dos seus pais, da fazenda dos seus pais, ele os ofendera profundamente e disse para ambos, para os pais, que o esquecesse, de que esquecesse de que ele era filho deles, de que ele ia viver longe deles e viver a vida que ele queria, a vida que é a liberdade que ele achava que tinha. E ele então, ao lembrar disso, ele disse: não posso voltar para a casa dos meus pais, porque eles eu os ofendi, eu os feri, eu os machuquei. Eu não tenho mais condição de voltar para a casa dos meus pais, para a fazenda dos meus pais, porque eu os feri profundamente e vivi dissolutamente, nunca mais entrei em contato com eles, e cheguei a dizer uma declaração que disse que eles esquecessem de que eram meus pais, de que eu era filho deles. Mas aquele filho, num ato de ousadia, resolveu escrever para os seus pais. Escreveu uma carta, e naquela carta ele dizia: pai, mãe, eu os ofendi profundamente, eu os feri, eu os machuquei, eu vivi dissolutamente, eu reconheço, eu peço perdão, mas eu temo de voltar para casa. Eu queria voltar para estar nos braços de vocês, mas acredito que não há lugar para mim mais aí, porque eu os ofendi profundamente, eu os feri profundamente. Mas na carta ele dizia: pai, mãe, se vocês me perdoarem, eu vou pegar no trem
E eu sei que a linha do trem passa em frente à nossa fazenda, e aí tem uma estação logo em seguida. E pai, mãe, se vocês de fato me perdoarem, coloquem uma bandeirinha naquela árvore frondosa que ficava na frente da fazenda. Quando o trem passar, se de fato eu ver lá uma bandeirinha branca, eu entenderei que fui perdoado e desço a próxima estação, estarei com vocês. Se não houver nenhuma bandeirinha, eu irei passar direito com o trem e não descer. Ele mandou então essa carta. E aí então se preparou para a viagem, foi, pegou o trem, e quando então o trem passava em frente à sua antiga fazenda dos seus pais, lá estavam os seus pais, e ele então olhou principalmente para a árvore frondosa que ficava na frente da casa, conforme ele havia proposto. Se eles tivessem me perdoado, colocassem uma bandeirinha branca, se não, não colocassem nada. Qual foi a admiração daquele filho rebelde, arrependido, que voltava para casa, ao ver a árvore frondosa? Ele contemplou não uma bandeira, mas milhares e milhares de bandeiras brancas, revelando para ele: sim, meu filho, nós te perdoamos. Meus amados, esse também é o nosso Deus, Deus do perdão. Amém, igreja? Quem é perdoado, diga glória a Deus. Sim, amados, em Cristo Jesus nós somos perdoados. Essa foi a grande verdade que Pedro também entendeu a partir dessa expressão e atento. Jesus deixou agendado para ele claramente o perdão, porque o Deus das Escrituras é o Deus do perdão. Amém, amados? Nós vamos orar, que Deus nos abençoe grandemente e que possamos levar para os nossos lares essa reflexão, e cada vez mais adorando e servindo graciosamente esse Deus, porque esse Deus é o Deus que nos trata pessoalmente, é o Deus que também nos dá sempre uma nova chance, e esse Deus é o Deus do perdão. Baixe sua cabeça, oraremos. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus vivo, porque o Senhor é esse Deus que nos trata pessoalmente, que nos conhece pelo nome. Ó Deus, que privilégio é saber que o nosso nome está gravado na palma da Tua mão, conforme o livro de Isaías nos diz. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus da nova chance. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus do perdão. Nos sentimos agraciados, ó Deus, por Ti, porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor tomou a iniciativa de nos salvar, de nos perdoar, de nos transformar, de nos dar uma nova chance para, assim como Pedro, vivermos segundo a Tua palavra. Obrigado por isso, Senhor. Recebe a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém.